Olá, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos falar sobre susceptibilidade magnética. O que é que se entende por susceptibilidade? Ser susceptível a algo é ser afetado por algo. Portanto, a susceptibilidade magnética é uma propriedade que indica a forma, o nível em que uma determinada substância é afetada por um campo magnético. Vamos supor o seguinte: se tivermos um ímã em frente a outro ímã, quando temos dois ímãs nesta configuração, aparece um campo magnético que vai de norte para sul, que será algo mais ou menos assim. Portanto, aqui nesta zona temos um campo mais ou menos uniforme e o que a susceptibilidade magnética indica é, agora vamos supor que eu coloco aqui no meio, ou seja, na zona do campo magnético, coloco uma substância qualquer. E agora, o que nós queremos saber é o que é que acontece aqui dentro. Ou seja, temos um campo magnético exterior, o que é que acontece no interior desta substância que nós colocamos dentro do campo magnético, da zona onde está o campo magnético. Este campo magnético exterior é medido em amperes por metro. O campo magnético no interior, ou seja, a magnetização que a substância adquire, também é medida em amperes por metro. A suscetibilidade magnética é a razão entre estas duas grandezas. Ou seja, a suscetibilidade magnética é o campo cá dentro, ou seja, a magnetização dentro da substância a dividir pelo campo exterior. Agora, isto pode ter vários valores. Valores maiores, valores mais pequenos. Se nós pensarmos quando éramos crianças, ou seja, todas as crianças brincaram com ímãs. Ou seja, o que é que temos um ímã e aproximamos um prego, um parafuso e ele agarra-se ao ímã. Se nós perguntarmos a uma criança em que é que se divide o mundo, em termos da relação das substâncias com os ímãs, provavelmente vamos obter uma resposta que há coisas que se pegam aos ímãs, há coisas que não se pegam aos ímãs. Portanto, poderíamos dizer isso por outras palavras, que há substâncias magnéticas e substâncias não magnéticas. No entanto, isso é o básico dos básicos. Não é assim que a maioria das substâncias se comporta, ou seja, mesmo as que parecem que não têm propriedades magnéticas, têm propriedades magnéticas. E é isso que vamos ver aqui em que é que se dividem as três categorias em que se dividem as substâncias. A primeira categoria, que é, como acabei de falar, a mais conhecida, ou seja, são as substâncias que
reagem fortemente aos ímãs, ou seja, que se pegam aos ímãs, são substâncias ferromagnéticas. Portanto, ferromagnéticas. O que é que acontece às substâncias ferromagnéticas? Cá dentro, o campo gerado é na direção do campo exterior. E não só é na direção do campo exterior, como é fortemente na direção do campo exterior. Ou seja, um pedaço de ferro. Nós não vamos neste vídeo entrar em grandes detalhes sobre porque é que acontece o que acontece, mas só para terem uma ideia, um pedaço de ferro é como se fosse constituído naturalmente por vários ímãs lá dentro. No entanto, em situação normal, os ímãs estão aleatoriamente orientados. Portanto, olhando para a estrutura de fora, não existe campo magnético direcionado para nenhum lado específico, porque a distribuição aleatória dos vários campos magnéticos internos dão um campo exterior neutro. No entanto, quando é aplicado um campo exterior, esses ímãs internos, chamemos-los assim, alinham na direção do campo exterior. Ou seja, ao alinharmos uma quantidade imensa de ímãs internos, chamemos-lhe assim, dentro do ferro, o próprio ferro vai tornar-se um ímã. E então o campo é extremamente forte cá dentro. E é por isso que se comporta, ou seja, na proximidade de um ímã, o ferro é como se fosse outro ímã. E é atraído e é agarrado. Outra propriedade das substâncias ferromagnéticas é que, quando retiramos o campo magnético exterior, muitas vezes ainda mantém-se um campo magnético no interior. Ou seja, o alinhamento desses pequenos ímãs interiores voltam a ficar aleatoriamente distribuídos, mas nem todos. Ou seja, há um magnetismo remanescente que mantém a substância como ímã. Ou seja, um pedaço de ferro a seguir a ser magnetizado por um campo magnético, a seguir ele próprio é um ímã. Muitas vezes pode depois, com temperatura, com outras questões, essa magnetização remanescente desaparecer, mas a seguir a ser afetado, torna-se um ímã. Depois temos outras substâncias, que são substâncias, aqui é que entramos na parte que é menos conhecida, ou seja, os ímãs toda a gente conhece, e o ferro, as substâncias que são normalmente no dia-a-dia agarradas pelos ímãs, toda a gente conhece. No entanto, há substâncias que, não sendo tão fortemente, ou seja, a olho nu, parece que não são magnéticas, mas também têm propriedades magnéticas. Por exemplo, o alumínio. O alumínio é um metal que, se nós aproximarmos um ímã, aparentemente não tem qualquer reação, mas também é afetado pelos campos magnéticos. O alumínio faz parte de um grupo de substâncias que são as substâncias paramagnéticas. O que é que acontece aqui dentro, numa substância paramagnética? Numa substância paramagnética, também vai haver um campo na direção do campo exterior, mas é um campo mais fraco. Por isso é que não se nota que a substância é atraída pelo ímã. E a partir do momento que o campo exterior desaparece, não sobra, não fica nenhum magnetismo remanescente, simplesmente deixa de ter qualquer... volta a ser uma substância sem magnetismo exterior aparente. E finalmente, e aqui são as substâncias que eu diria que são as mais estranhas de todas, ou seja, o menos óbvio
são as substâncias diamagnéticas. Em que é que consiste uma substância diamagnética? Uma substância diamagnética, quando é colocada dentro de um campo magnético, gera-se no seu interior um campo magnético contrário ao campo que está a gerar. Ou seja, neste caso, para este lado. Portanto, resumindo, ferromagnéticos é um campo na mesma direção do campo exterior e muito forte no interior. Paramagnéticas na mesma direção do campo exterior, mas fraco, um valor baixo. E as substâncias diamagnéticas são substâncias que se opõem ao campo exterior. Ou seja, também é um efeito fraco, não se nota facilmente no dia a dia, mas é um efeito que são substâncias que repelem os ímãs. Ou seja, se vocês, isso é uma coisa que não é assim muito óbvia. Ou seja, uma substância que não só reage, mas contra o ímã. Ou seja, tenta-se afastar de todos os campos magnéticos. Portanto, isso são substâncias diamagnéticas. Este vídeo vou só explicar e dar exemplos dos 3 tipos de substâncias, mas farei vídeos em que vou mostrar na prática o efeito de campos magnéticos em diferentes substâncias para percebermos que, embora os efeitos sejam fracos, se conseguem ver e facilmente demonstrar esse efeito. Vou só apagar o quadro para colocar aqui alguns exemplos de substâncias das várias categorias para terem uma ideia do que é que estamos a falar, que substâncias estamos a falar, exemplos de algumas e os valores da suscetibilidade magnética. Coloquei aqui alguns exemplos das 3 categorias de substâncias. Nas substâncias ferromagnéticas tenho aqui, por exemplo, o ferro e o níquel. O cobalto também é um elemento ferromagnético. Nas paramagnéticas coloquei aqui alguns exemplos: molibdênio, tungstênio, alumínio e oxigênio. Sendo que o oxigênio consegue-se visualizar melhor não em gás, mas quando está na forma líquida, que é atraído pelos ímãs na forma líquida. Como diamagnéticas temos o bismuto, mercúrio, estanho, chumbo, zinco, grafite, cobre e coloquei aqui a água. Não é um elemento, mas como curiosidade, a água também é diamagnética. Em termos de valores, ou seja, vou colocar aqui alguns valores, começando aqui pelas substâncias paramagnéticas. Portanto, a substância paramagnética, como vimos, existe um campo que é na direção do campo exterior. Portanto, como é na mesma direção, é um valor positivo, mas é um valor pequeno nas substâncias paramagnéticas. Portanto, temos aqui, por exemplo, para o molibdênio, como veem, é um valor bastante pequeno. Temos o tungstênio, o alumínio, e o oxigênio. Como veem, são valores muito pequenos, mas, no entanto, é possível, sem muita dificuldade, mostrar o efeito de um campo magnético nas substâncias paramagnéticas. Como eu disse há pouco, hei de mostrar isso num vídeo. Não tem unidades, não falámos disso há bocadinho, mas não tem unidades porque, como as unidades em cima e em baixo são a mesma, a suscetibilidade magnética não tem unidades. A suscetibilidade magnética é por volume. Ou seja, este valor que nós obtemos aqui é por volume. Depois há outras suscetibilidades magnéticas que têm em conta a massa das substâncias, a massa molar, essas coisas todas. Portanto,
O que é que isso quer dizer? Quer dizer que a ordem que nós temos aqui, se tivermos em conta não o volume, mas a massa da substância, poderá ser alterada porque a unidade é outra. Porque as massas molares de cada elemento não são as mesmas, portanto pode haver alterações na posição, caso vejam algumas tabelas com estes valores. Ter atenção se estão em sustentabilidade magnética por volume, sem unidades. Nas substâncias diamagnéticas, a substância mais diamagnética que existe é o bismuto, em termos de substâncias simples. No entanto, a substância magnética mais diamagnética que existe é a grafite pirolítica, que é uma forma especial de grafite, que depois, num outro vídeo, quando eu fizer a demonstração de um efeito usando a grafite pirolítica, falarei mais em detalhes sobre essa substância. Portanto, vou colocar aqui alguns valores. Aqui, como o campo é contrário ao campo exterior, são valores negativos. Portanto, aqui o bismuto é este valor. Temos o mercúrio. O estanho. O chumbo. O zinco. Portanto, como podem ver, são materiais bastante comuns. Nós estamos a falar, pronto, cá aqui o bismuto, podem nunca ter ouvido falar, mas mercúrio, estanho, chumbo, zinco, são coisas que já ouvimos falar. Grafite é uma forma de carbono, portanto o carbono é diamagnético, as minas dos lápis são diamagnéticas. O cobre também é uma coisa bastante comum, é diamagnético. Fracamente, como podem ver, é um valor bastante baixo, até comparado com os outros. E finalmente a água, que ainda tem um valor ligeiramente abaixo do cobre. Mas, no entanto, com este valor tão pequeno, diamagnético, já se fizeram experiências em que se levitaram, por exemplo, pequenos animais. Em campos magnéticos extremamente fortes, consegue-se levantar um pequeno animal, uma rã, que são praticamente é só água. Deixei para o fim as substâncias ferromagnéticas para terem uma noção do que é que estamos a falar. Ou seja, isto são valores muito pequenos negativos, isto são valores positivos muito pequenos. E agora, quando eu escrever ali o valor do ferro, é que vocês vão perceber porque é que na vida cotidiana isto tudo passa despercebido e para nós só existe as substâncias ferromagnéticas, porque o ferro tem, por exemplo, um valor de 200.000 e o níquel 600. Ou seja, em comparação com a atração que estas substâncias têm para um ímã ou a repulsão que estas substâncias têm para um ímã, nem se nota em função do que é as substâncias ferromagnéticas. Por isso é que no comum das pessoas, ou seja, a pessoa comum só considera que há materiais magnéticos e materiais não magnéticos. E esta nuance das substâncias paramagnéticas e diamagnéticas passa despercebido no dia-a-dia. E dou por encerrado então este vídeo. Espero que tenham gostado, que vejam as diferenças e olhem para o mundo com outros olhos. Futuramente vou fazer outros vídeos em que vou mostrar, fazendo experiências com algumas destas substâncias, colocadas num campo magnético, e vermos como se comportam. Haverá ainda outro vídeo que também farei, que vou mostrar como é que é possível fazer levitação, utilizando levitação de pequenas substâncias, não é?
utilizando substâncias diamagnéticas, nomeadamente o bismuto, a grafite. Vai ser uma experiência interessante, que irei fazer um vídeo sobre isso. Ficamos por aqui. Até à próxima. Muito obrigado.